Olá, paz do Senhor Jesus. Queremos saudar todos vocês, né, com a graça e a paz de Cristo, dizer que nós estamos imensamente felizes por estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com você, edificando a sua casa. Queremos que hoje vai ser uma live poderosa. Vamos falar com os nossos pastores Soraya e pastor Alexandre, de como ter um casamento cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que isso é o que nós mais precisamos no nosso casamento. Então, a paz, Carol, Lari, Lisiane, Cris, amém? Nós estamos aguardando os nossos pastores entrarem no ar. E aí, você tem tempo de convidar também outras pessoas nessa live. Então manda aí uma mensagem para alguém que você sabe que precisa ter o seu casamento edificado. Você pode preparar também a sua pergunta. Então, se você tem algo que você queira saber dos nossos pastores, eles vão estar à disposição para ouvirem a sua pergunta e para responderem. É um casal cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Com grande alegria a gente vai... Amém. E nós queremos que será uma noite marcante para mim, para vocês. Nós queremos que Deus ele preparou uma palavra abençoada para cada um. Amém. Sejam muito bem-vindos, pastores. Boa noite, graça e paz. Boa noite, olá, paz, irmãos. Graça e paz para todos. Obrigado pelo convite, Ed, Rosângela. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Amém. Amém. É uma grande alegria recebê-los. Nós já temos sido acompanhados por esse casal abençoado. Todos vocês que estão entrando na live. Como que vai ser como vai ser a organização? Só para cada um entender. Nós temos um tempo de compartilhar, nós vamos aprender e receber da parte de Deus com nossos pastores. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que surgir, alguma questão pessoal, ao final, a gente vai abrir para perguntas, respostas e será uma noite maravilhosa. Oi? A gente está aqui para ouvir. Estamos aqui para aprender também. O privilégio é nosso aqui de aprender com os pastores. Bem, então a gente quer recepcionar os nossos pastores e dizer que o tema de hoje é um tema fundamental para todo casal. Nós sabemos que nosso público, na grande maioria, é cristão e, infelizmente, tem muitos casais que têm vivido dilemas, problemas, até ponto de estarem separados. Muitas pessoas nos procuram que o marido saiu da casa, a mulher, a esposa, e nós entendemos que o casamento é um propósito de Deus. Deus ele une pessoas para um propósito, e uma vez que nós estabelecemos uma aliança, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Senhor. E o Senhor, quando ele foi assunto aos céus, ele enviou a todos nós o Espírito Santo. Então, nós percebemos que há casais que não sabem ser guiados pelo Espírito Santo, não sabem como ter um casamento cheio da presença de Deus. Por isso, nós entendemos que é fundamental isso para nossas vidas. E logo quando nós pensamos em convidar os nossos pastores, eu não tive outra dúvida, eu falei assim, o tema tem que ser esse. Porque em muitos momentos fomos marcados por Deus, através da unção que há sobre nossos pastores, a unção de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Então, logo que surgiu essa oportunidade, a gente falou, a gente tem que falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo no casamento, porque é a chave, a chave para o casamento. Então, eu queria abrir agora para... porque não é só o pessoal da videira que nos assiste, então, queria abrir para os pastores se apresentarem e tal, sejam livres agora, a gente quer mais ouvir. Então, para fazer a apresentação aqui, eu sou o Alexandre, da Soraya. Eu sou a Soraya, do Alexandre. Nós temos 14 anos de casado, somos pastores desde 2013 e há
coisa que mais nós gostamos de compartilhar, falar, é sobre casamento. Tanto assim que durante todos esses anos como pastores, nós temos ministrado, até antes, né, amor? Como discipuladores, temos ministrado o curso de casados, porque sabemos que a chave de qualquer família é um casamento no padrão de Deus. E quando nós entendemos isso e praticamos e nos dispomos a isso, temos vida, né? Sou cristão desde quando nasci, né? Mas tive um encontro poderoso com Deus com 21 anos, então pelo menos 20 anos na videira, né? Tendo revelação, experiência com o Senhor. Agora minha esposa fala um pouquinho dela também agora. Amém. Como o Alexandre falou, nós temos 14 anos de casados, fizemos esse ano. Para quem não nos conhece, nós nos conhecemos na videira, na igreja videira, né? Ele vinha de um outro ministério, eu me converti na videira com 18 anos, tive um encontro com Deus e entendi o propósito de Deus para minha vida. E a partir do momento que eu entendi também que Deus tinha um marido para mim, um homem de Deus, um casamento santo, separado. E foi aí que a gente se conheceu, se relacionou na corte, casamos, e desde então estamos juntos, cumprindo a vontade do Senhor, cumprindo o propósito de Deus. Temos 2 filhos, 2 meninos, o Pedro e o Davi, 2 bênçãos para nós, né? Um dia eu vou poder contar mais meu testemunho, mas eu não podia engravidar, eu tinha endometriose, e Deus me deu os meus 2 filhos, então eles são frutos do Espírito Santo, frutos do poder do Senhor, e como meu marido falou, nós só conseguimos manter um casamento feliz, um casamento constante, um casamento firme, um casamento que manifesta a vida através do Espírito. Amém. Através do poder de Deus. A gente estava até conversando aqui antes de entrar, né, e falando sobre isso. A resposta de todas as coisas realmente é o Senhor Jesus. E é muito bom para nós estarmos aqui e podermos compartilhar daquilo que nós temos vivido. Apesar de nós sermos novos de casados, 14 anos, mas nós estamos há 14 anos já investindo também em casais, na igreja, e nós nos sentimos privilegiados. Você que está me ouvindo aí, que faz parte desse trabalho do Ed e da Rosângela, eles são uma bênção. São referenciais de casal, de um homem e uma mulher do Senhor, que ama vidas, que ama casamento, que ama restaurar aquilo que é o sonho do Senhor para nós, que é uma família feliz, né? Que é o casamento no centro da vontade do Senhor. Então, nós estamos muito alegres. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a gente quer introduzir esse momento, né, falando propriamente do assunto, né, do como ter um casamento cheio do Espírito Santo. E eu queria abrir com uma pergunta, né, para ambos, né, qual que é a receita, né, porque a gente tem observado, né, caminhado com vocês, e a gente vê a alegria do Senhor, né, em estarem juntos, a sintonia, o entrosamento, e nós sabemos que isso não é fruto natural, não é algo que provém né, da habilidade dos pastores naturais, né, tem algo realmente da parte de Deus. Então, qual que é a receita para ter um casamento feliz, né? Queria ouvir dos pastores. A gente escuta isso e aí a gente percebe muitos coaches de relacionamento, né? Muitas pessoas querendo definir felicidade para o casamento. E aí, o ponto de vista de cada pessoa, ela é fundamental a respeito do que é felicidade para ela. Porque felicidade, muitas vezes, para um jovem que está cansado de ficar na casa dos pais, é sair de casa e se juntar com outra pessoa. Felicidade, às vezes, para alguém que está não aguenta mais ficar sozinho, está carente, é ter alguém do lado. Então, nós precisamos acertar o que é o conceito de felicidade no padrão de Deus. Porque as pessoas, eles casam por vários motivos, casam por N circunstâncias, situações que vivem. E, na verdade, quando entram com pensamentos, focos, diferenças de fala, de sonhos, achando que vai ter felicidade no casamento. E quando tem esse conflito de felicidade, porque um quer uma coisa e outra, e acontece destruição, né? E aí vem infelicidade. Então, no mundo, a felicidade está relacionada a bens. No mundo, a felicidade está relacionada a sexo. Tantos jovens que a gente acompanha, você também já acompanhou, né, Ed? Jovens, eles acham que vai entrar no casamento e vai ser feliz por causa do sexo.
Vai ser feliz por causa da intimidade, vai ser feliz porque vai ter muito dinheiro, vai ser feliz porque acha que os pais não vão ter que dar mais satisfação para os pais. Não, a felicidade é algo que nós temos que ter bem definido nos nossos corações. E aí, quero separar um pouquinho o que é a felicidade do mundo do que é a felicidade cristã. Porque se você não entender isso, qualquer conceito de felicidade que não esteja no padrão de Deus vai trazer infelicidade. Porque a única forma de você ser feliz no padrão de Deus, ou no seu casamento, é estando a felicidade no padrão que vem dos céus. Desde o princípio, desde a forma que Deus criou o homem e a mulher. Então, nós temos que hoje tirar o conceito da nossa cabeça aí. Poxa, o que é felicidade para mim? Se a sua felicidade, você que está nos ouvindo aqui hoje, está nos vendo, na verdade, não estiver dentro do conceito correto, você vai buscar diversas vezes durante muito tempo e não vai encontrar. Agora, se você estiver dentro do conceito correto, aí você vai ver mover de Deus na sua vida. Então, felicidade para o mundo, resumindo de uma forma muito simples, né? É felicidade que tem a ver com bens, tem a ver com prazer, tem a ver com ego, tem a ver com o meu eu, tem a ver com os meus sonhos pessoais. Então, hoje, quando você coloca isso como centro da sua felicidade no casamento, você sofre, né? Mas o que é felicidade no padrão cristão? Essa é a grande pergunta, né? E aí você olha para a Bíblia, quando olha a relação de Jesus e a igreja, nós entendemos o que é felicidade. O que foi felicidade para Jesus? Servir a igreja, amá-la a ponto de dar a sua vida por ela. E o que é felicidade para a igreja? Servir o seu noivo, Jesus, honrando, respeitando e amando. Então, nós começamos a entender que felicidade dentro do casamento é eu como um homem, marido, lidar a minha esposa de uma forma plena, aonde ela se sinta protegida e amada. E no contrário também é verdadeiro. Quando ela honra, quando ela me respeita, você encontra a verdadeira felicidade. E aí requer diversos trabalhos, diversas atitudes suas, tanto da Soraya como minha. Então, quando você vai ver o curso de casados, a gente fala sobre perdão. Se não vai perdão no casamento, não tem felicidade. Nós falamos muito sobre a questão de papéis. Deus criou a Soraya com uma estrutura, com um tipo de pensamento, com um tipo de visão, a forma de enxergar as coisas que é completamente diferente de eu, o homem. A forma que eu enxergo algumas coisas é diferente. Então, ou seja, eu não sou diferente da Soraya. Na verdade, a Soraya completa aquilo que é falha em mim. E eu completo aquilo que é falha na Soraya. E juntos nos tornamos uma dupla dinâmica, aonde um completando o outro, vai cobrindo as lacunas um do outro e trabalhando no foco de ser feliz. Feliz dentro do padrão de Deus, né? E por que nós conseguimos nos encaixar, Ed e Rosângela? Por um único motivo. Porque eu decido trabalhar dentro do papel que Deus colocou na minha vida. Ela decide trabalhar dentro do papel que Deus colocou para a vida dela. Ela como mulher, pastor, qual que é o papel? Aqui não temos tempo para falar sobre isso. Acho que o Ed tem falado muito sobre isso, ensinado o papel da mulher, o papel do homem, a postura da mulher, a postura do homem. Se não tem, ele vai falar sobre isso logo mais. Acordo, né? Poxa, quantas vezes eu tenho um pensamento, ela tem outro pensamento, mas o fato de ter a disposição de amá-la como Cristo ama a igreja, e a disposição dela de respeitar a mim e me servir como a igreja serve a Cristo, faz com que entramos em acordo. Ou seja, resumindo tudo, irmão, tem várias atividades que eu como homem tenho que fazer. Várias atividades que a Soraya como mulher tem que fazer. Mas precisamos de um ingrediente especial chamado Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não consegue exercer seu papel de homem. Você não consegue exercer seu papel de mulher. Sem o Espírito Santo, você não consegue exercer o acordo. Não consegue liberar perdão. Você não consegue entender o que é aliança. Aliança é algo que não se quebra. Amém. E aí você começa a perceber que a felicidade vai indo embora. Porque você não entende o princípio de Deus para o casamento. Amém. Toda a receita, falando agora a linguagem das mulheres, ela é composta por muitos ingredientes. E o casamento não é diferente.
ele é composto por muitos ingredientes. E o ingrediente principal para se ter um casamento feliz, diante daquilo que eu tenho vivido, é o mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a presença de Deus, é Jesus no centro. E aí algumas pessoas podem estar ouvindo e falando assim, mas meu marido ainda não converteu, ainda não aceitou Jesus, como que funciona isso? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas se ambos servem o Senhor e estão juntos buscando a melhoria do seu casamento, eu quero te falar, o ingrediente fundamental para isso é o Espírito Santo de Deus. A nossa natureza humana, sozinha, quando se relaciona, tende a ter conflitos, mas a nossa nova natureza, que é o poder do Espírito operando em nós, tende a resolver os conflitos. Então, quando você é alguém cheio do Espírito Santo, as coisas mudam, né? Eu vou falar para você, eu tenho 14 anos de casadas, eu tive pouquíssimos problemas com meu marido, dá para a gente contar nos dedos das mãos desentendimentos que nós tivemos, e não é porque nós somos melhores, é porque nós temos um ingrediente fundamental, que é o Espírito Santo. Eu, por mim mesma, teria muitos problemas. E como que eu desfruto dessa alegria? A alegria, a gente costuma dizer que ele não é um sentimento, é uma posição. É como uma pessoa. Você decide estar alegre, você decide fazer a circunstância mudar e aquela circunstância de dificuldade se tornar motivo de alegria para você. Às vezes você pode ver a alegria até no meio da luta. Quando você tem o Espírito, você percebe isso. Então, a alegria não tem nada a ver com dificuldades do dia a dia, problemas no seu casamento. Eu às vezes converso com mulheres que compartilham alguns problemas no casamento, e isso deixa elas muito mal. Eu falo, meu Deus, mas aonde que está o problema? Que eu não consegui enxergar ainda. Porque se apega, às vezes, coisas pequenas para mensurar a alegria e a satisfação de ser casados. Não, eu quero te falar, vocês vão ter problemas no casamento. Você vai ter dificuldade, mas isso não muda que você tem uma posição alegre, feliz, satisfeita, porque você entende que é a vontade de Deus se manifestando através de vocês dois e o Espírito Santo. Então, o ingrediente fundamental é o Espírito. É você ser cheia do Senhor. É você pensar como o Senhor agiria, como o Senhor responderia, como o Senhor se comportaria. Eu não tenho uma natureza caída, eu tenho uma natureza transformada. O que essa nova natureza faz dentro do meu casamento? Basicamente, dentro do que nós vivemos é isso. Amém. Quer falar? Pode falar. Amém. Não, então, a senhora falou sobre questão de conflito, vamos entrar um pouquinho na aula de casados, né? Bem resumido, mas as pessoas acham que ser feliz no casamento é não ter conflitos. E esse não ter conflitos, na verdade, significa que vocês não estão desfrutando do sabor do casamento. Pastor, quer dizer então que eu tenho que brigar com a esposa? Não. Demonstra que ela é diferente de você. E essa diferença vai fazer vocês amadurecer em relacionamento. O conflito nos aperfeiçoa. O conflito, na verdade, não destrói. O conflito aperfeiçoa, amadurece você para um casamento ainda melhor. Irmãos, hoje eu falo assim, os conflitos que eu tinha no início de casado eram muito poucos. Conflitos, às vezes, brigas é diferente. Conflitos, divergência de ideia. E a Soraya, vocês perceberem, parece que não, mas nós temos pensamentos muito diferentes um do outro. Em muitas coisas. Mas só que a minha maturidade, minha disposição de ser feliz com ela é muito maior do que querer arrumar encrenca, problema com ela. Então vai muito do mover do espírito. Pastor, como você consegue isso? Sendo cheio. Não é porque eu sou pastor, porque há 7 anos atrás não era pastor. Eu fui discipulador, fui líder de célula. Quando eu casei, eu era membro de célula. Não, e uma coisa, Rosângela, que eu falo para as mulheres, quando elas vêm conversar comigo, não, elas falam assim para mim, não, pastora, mas para a senhora é fácil, porque seu marido é pastor. Eu falo, não, querida, eu não casei com pastor, casei com Alexandre. Lá na minha certidão de casamento está escrito assim, Soraya Cordeiro Almeida casou-se com o pastor. Está escrito, Soraya Cordeiro Almeida casou-se com Alexandre. Então, dentro de casa, ele é o Alexandre realmente. Ele é pastor, sim, há uma unção sobre a vida dele, sim. Mas dentro de casa a gente mostra de fato quem nós somos. Nós temos liberdade. É verdade. Então, eu sou casada com ele. E o Alexandre é homem, entendeu? E sendo homem, há debilidades em nós. Então, não é porque nós estamos numa posição diferente, não. É porque nós nos colocamos na posição do Espírito. Isso é a diferença. Amém.
E aí você Glória a percebe que Deus. as discussões, os problemas é muito pequeno, baseado no propósito que Deus tem para sua vida. E aí você perde muitos anos. Tem casais perdendo anos de relacionamento, anos de intimidade, anos de prazer, por causa de pequenos conflitos interiores. Né? Hoje nós queremos desvendar isso para você através do mover do Espírito. Esses problemas, eles não vão ser os primeiros e não serão os últimos. Eles sempre vão acontecer, porque a nossa natureza caída não quer, junto com a obra do inferno, com o mundo, não quer que você desfrute o casamento feliz, completo. Ele quer que você seja destruído. E nós precisamos nos encher do Espírito, que é a felicidade plena, é ser cheio do Espírito, para desfrutar do casamento perfeito, né? No Senhor. Amém? Amém. Queria só fazer um comentário aqui, para aqueles que estão nos ouvindo também, nos vendo nessa aula, né? Não só uma live, mas uma aula de sabedoria, que irmãos e irmãs, né, tudo que eles têm compartilhado aqui, nós percebemos, né, nós estamos próximos dele, nós somos ovelhas deles e a gente percebe isso, né, essa sincronia, essa unidade, né, no coração, essa sensibilidade um para com o outro, né, então, às vezes a pessoa olha né, e faz comparações, como eles falou, não, mas né, eles estão, né, no nível de maturidade muito longe do nosso, né, meu casamento, meu marido, sei lá, converteu agora há pouco, né, não tem como comparar, mas assim, naturalmente todos somos iguais, mas o que faz a diferença mesmo é a nossa decisão, né, de o quê? De colocar, né, o Senhor, o Espírito Santo como centro, né, então a gente tem percebido isso nas atitudes, na forma de liderar a igreja, na maneira de conduzir os processos da igreja, né, a gente percebe isso, né, como Cristo sendo o centro, né, e enxerga essa necessidade. Mas a Rosângela queria fazer outra pergunta. Então, nós temos muitos seguidores, principalmente mulheres. Eu também recebo muita mensagem de mulheres, mais as mulheres que nos procuram acerca dos conflitos no casamento. E a grande maioria compartilha, né, que vive em julgo desigual com seus cônjuges, né? Ou elas converteram depois que se casaram, ou se casaram e o marido não era convertido, mas mesmo assim decidiu casar-se. E hoje elas têm padecido com muitas dores, muitas aflições no casamento, questão de infidelidade, às vezes violência. E aí, como que a gente conduz, né, um relacionamento que é baseado no julgo desigual, onde um crente vive com um descrente, e aí essa mulher ou esse homem tem orado para que o seu cônjuge se converta? O que essa pessoa pode fazer, né, a fim de levar o seu cônjuge para Cristo? Tanto de um lado quanto do outro. Eu quero começar explicando primeiro o que é julgo desigual. Julgo é uma madeira que é usada para prender para dois bois para fazer o trabalho na lavoura, na fazenda, onde quer que seja, dois animais. E aí o julgo ele faz com que o peso fique igual em ambos para dividir o trabalho e ficar mais fácil. Então, eu estava lendo sobre isso e aí eu fui pensar com relação ao casamento, por que usa essa palavra julgo desigual? Eu estava compartilhando até com o Alexandre aqui quando ele chegou. Porque quando se tem duas pessoas, é como esse exemplo do animal. O casamento torna-se uma só carne, torna-se duas pessoas que vão andar juntas. Né? Porque é uma mentalidade errada. Não, meu marido que tem que fazer isso, minha esposa que tem que fazer aquilo. Não, vocês não são inimigos, vocês são amigos, vocês são parceiros. Vocês trabalham os dois ao mesmo favor, com o mesmo propósito. Então, o papel do julgo é juntar vocês para que a obra se torne mais fácil. Porque, estando com o Alexandre na obra, é muito melhor. É muito mais fácil, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Quando se há um julgo desigual, se há uma diferença no peso. Então, um lado vai sempre se sentir mais pesado. E isso, na grande maioria, às vezes acontece com uma mulher que é casada com um homem que não é cristão, que se sente pesada, carregada, como se carregasse a casa nas costas, como se carregasse a família nas costas, ou do marido, porque também tem muitos homens que servem ao Senhor e as esposas não servem.
e vice-versa. E dentro disso tem muitos contextos, pessoas que servem ao Senhor, ambos, um desviou e acaba se estando dentro de um casamento onde há julgo, onde há desigualdade, onde há diferenças no propósito. Então, dá para enquadrar isso em uma série de situações de casamento. Então, como lidar com isso? Eu vou te falar de experiência própria, porque tem até algumas pessoas que estão aqui na live que andaram comigo e que vieram andar conosco vivendo um casamento com o julgo desigual. O tema responde muito facilmente essa questão. Você, homem ou mulher, que não tem ainda o seu cônjuge cristão, que não aceitou Jesus, ou desviado, ou em uma situação onde ele não está andando no mesmo propósito que você primeiro precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Que eu estava até falando sobre isso. Você só tem um casamento cheio do Espírito Santo se você for, primeiramente, alguém cheio do Espírito. Porque você vai oferecer ao seu marido aquilo que você tem. E nós não temos nada que não venha do Senhor. Então, você só vai saber lidar com essa situação se você tirar a força do braço, aquilo que é humano, que é natural, e entender que quem muda, que quem convence o homem é o Espírito. Lá em 2 Pedro, se eu não me engano, fala sobre isso. Fala da mulher ganhar o seu marido pela sua procedência, lá em Pedro. Pela sua procedência, pelo seu pouco falar, mas pelo seu muito orar. Você tem que ser alguém cristã, mas que dá testemunho dentro da sua casa. O seu marido tem que olhar em você que houve uma conversão, mas que também houve uma mudança. A esposa antiga já não é mais a mesma. Ela mudou. O comportamento dela já não é mais o mesmo. Ela mudou. A fala dela já não é mais a mesma. O grito dela já não é o mesmo. Entendeu? A conduta com ele já não é o mesmo. E dessa forma, com uma procedência santa, porque a mulher santa, ela santifica o marido, a palavra nos ensina isso, essa procedência vai ganhar o coração do seu marido. Eu tive muitas irmãs que vieram andar conosco lá no Morro Doce, na igreja do Morro Doce, sem o marido. E elas vinham desesperadas, pastor, o que eu faço? Eu falava, irmã, primeira coisa, seja cheia do Espírito Santo. Busque você, o Senhor. Porque as mulheres vão buscar para a igreja com alvo, converter o meu marido. Mas não, antes converta o teu coração ao Senhor Jesus. Que na medida que você converter, o Senhor vai ter interesse em te agradar. E Ele dará a sua casa toda por herança, por promessa para você. Amém? E aí você percebe que glória a Deus. Você comentou, Rosângela, sobre a questão de agressão. Esse tipo de comportamento, como pastor, a gente não aceita. Agressão não pode existir. O julgo desigual não significa que você tem que submeter a qualquer tipo de aliciamento, agressão, ofensa, porque, pastor, eu tenho medo, é essa questão. Não, você tem que saber confiar no Senhor. Né? A gente acompanhou casais onde maridos bateu em esposa, sim, né? A gente já aconselhou várias vezes. E assim, hoje temos a Lei Maria da Penha, hoje temos diversas situações que você pode fazer. O divórcio nunca é o caminho. O divórcio diz assim, olha, carta de divórcio. Mas assim, você precisa tomar atitudes legais, onde as nossas autoridades permitem que você faça. A Lei Maria da Penha é um exemplo. Então, você não precisa ficar apanhando e sofrendo esse dano. Você não pode. Nós como pastores, nós aconselhamos. Você não pode viver nesse peso. Mas eu vou perder meu casamento. Acredite, já está perdido. Se está na situação, já está perdido. Então, você precisa ganhar novamente seu casamento. Através do quê? Do crer, da oração, na procedência. Tomar atitude em Deus. Levar o Senhor Jesus como centro do seu casamento. E isso faz com que você transforme. Ela falou dos irmãos. Os irmãos bebiam, os irmãos adulteravam, que hoje são cristãos, né? Os irmãos viviam uma vida promíscua. E esses irmãos, a mulher, pelo guardar, lógico, graças a Deus, elas nunca foram agredidas. Mas quando elas começaram a orar, começaram a investir no marido, servir o marido, a senhora sempre falava assim, irmã, serve o seu marido como está servindo a Cristo. E aí eu percebo assim, eu sou de uma igreja mais tradicional. Era, né? De uma igreja mais tradicional. E muitas irmãs abandonavam a sua família, abandonavam o seu casamento, ficava sexta, sábado, domingo enfiado na igreja e abandonavam os filhos e o marido porque não eram crentes.
Você acha que essa procedência vai levar a conversão para ele? Não, querida. Não, querido. Essa mulher não vai transformar dessa forma. Precisa investir. O apóstolo Paulo nos ensina que precisamos ganhar os da casa. Nossa primeira família, nossa primeira igreja, na verdade, é a nossa casa. Pastor, então não deve servir a obra? Você deve servir a obra, mas deve servir a obra também na sua casa. E essa atitude, eu tenho o costume de dizer, nós temos hábito muitas vezes de orar, jejuar, clamar, chorar, para mudar a vida de tantas pessoas. Mas nós não temos muitas vezes hábito de orar, jejuar pela nossa família. Se perguntar para os ouvintes aí, qual foi a última vez que você jejuou pelo seu marido? Qual foi a última vez que você jejuou declarando para que o seu casamento mudasse? A sua resposta diz exatamente o seu encargo por isso. Então, o jugo desigual desculpa, a promessa de Deus é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa. E é promessa de Deus, vai se cumprir na sua vida sim. Pastor, quando? Quando você se posicionar com a mulher sábia que edifica o lar, a mulher sábia que traz vida, o homem sábio que sabe ganhar o coração do marido, da mulher, o homem sábio que sabe trazer vida de Deus para a mulher, sabe? Mostra que você transformou através do poder do Espírito Santo. E para isso nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. O que o Senhor está falando no meu coração é assim, Deus me fez lembrar do caminho de Jesus até a crucificação. Se você olhasse para ele, naquele caminho de Jesus, ele estava como? Nu, maltratado, carregando a cruz, o peso, carregando os nossos pecados, as nossas transgressões, para então morrer por nós e ressuscitar, e hoje nós podemos desfrutar dele. Às vezes você olha para o seu marido, ele está no caminho da crucificação. Ele está no caminho de entender o que vai acontecer. Ele está no caminho de ser transformado, porque esse caminho também aponta por uma transformação, uma regeneração. E aí, até que ele vá e seja morra a natureza dele e possa ressuscitar em Cristo, ter uma nova vida, depende muito do quê? De você. Você tem que ser como Maria, que acompanhou, ao que o Espírito Santo está falando no meu coração, todo o caminho até que Jesus fosse crucificado. Foi um caminho de dor, foi um caminho de luta, foi um caminho de dificuldade, foi um caminho difícil para uma mãe, para alguém que amava, mas foi um caminho necessário para que hoje nós pudéssemos desfrutar do amor do Senhor. Então, às vezes, essa luta que você está passando no seu casamento é porque precisa de você ser como Maria. Andar seguindo Jesus até a crucificação. Porque você tem que olhar para o seu marido, isso é importantíssimo, e não ver um homem, mas ver Jesus. Pastora, mas ele ainda não aceitou Jesus. Ele é filho amado. O Senhor tem interesse na vida dele. Muito mais do que você. Muito mais do que você, o Senhor tem interesse na vida dele. E o Senhor vai mudar. Aleluia. Vai mudar. O Senhor vai transformar, o Senhor vai mover. Quando o Alexandre falava aqui, eu via isso. Né? Só que é o problema, nós não queremos passar pelo caminho até chegar à crucificação. A gente quer que o nosso marido na cruz, mas não quer acompanhar o caminho até a crucificação. Eu não sei se eu fui clara no meu exemplo, no que o Espírito Santo falou comigo. Mas você só desfruta da cruz quando você passa pelo caminho até chegar lá. Então, você, mulher, seja como Maria. Acompanhe o seu marido até a crucificação. Vai chegar uma hora que ele vai ser tão quebrantado que ele será... Você vai olhar para ele e falar, nossa, de fato Jesus transformou. De fato Jesus mudou. Amém? Isso eu senti muito forte no meu coração. E eu quero falar para você, mulher, hoje. Você vai ser como Maria, que vai acompanhar o seu marido até que ele vá para a cruz. Amém. Até que ele seja crucificado. Entendeu? Até que ele mude. E que todo pecado, toda transgressão saia da vida dele quando ele for um com Jesus também. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu só falar, nós temos, pegando o gancho do pastor Alexandre, nós temos feito uma convocação, né, para os nossos seguidores, e toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos levantado um clamor, temos orado com as pessoas na live,
Nós temos mais de 150 nomes de casais, de homens e mulheres que estão intercedendo pelos seus cônjuges, e nós estamos crendo e declarando a promessa de Deus sobre o casamento de cada um deles. E nós veremos a glória de Deus se manifestando. Amém. Creia nisso. Queria fazer um comentário antes também, né, que o pastor falou, né, fez uma pergunta aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, e eu lembrei de um ensino que eu aprendi com o pastor mesmo. E isso tem sido um fato no nosso ministério, né, aqui no canal. Algumas pessoas chegam até nós e falam, mas eu já tentei de tudo, né? Por que meu marido não muda? Já orei, já jejuei, isso e aquilo. Mas eu lembro que numa ministração, né, que o pastor Alexandre ministrou, ele falou, mas será que tentou de tudo mesmo? Né, você ficou, sei lá, 20 dias em jejum pelo seu marido? Já ficou, sei lá, né, algo extremo, né? Aí a pessoa cai a ficha, mas eu não tentei de tudo. Né? A pessoa cai na ficha e fala, não, mas eu fiz uma campanha de 7 dias, ou, sei lá, eu orei em 15 minutos na minha casa, e às vezes a pessoa quer uma fórmula mágica para transformar o casamento, não é verdade? Queria só que, né, vocês fizessem um comentário nesse sentido, né, quanto a essa questão de pessoas que chegam até nós e falam, mas eu já tentei de tudo. E na verdade, Ed, uma coisa que a gente tem que entender. Quando você fez de tudo, o resultado é glória. Se não tem glória, Amém. Significa que você não fez tudo ainda. Então, o tudo vai apontar sempre para a cruz. O tudo de Jesus foi salvação para a humanidade. O seu tudo é a salvação do seu casamento. Aleluia. O tudo, até Amém. agora falando, o tudo de Jesus foi a morte. É Com verdade. certeza nós não morremos ainda completamente. E quando você entende que você fez tudo, você descansa. Se não há descanso, se não tem a paz que excede todo o entendimento, então ainda tem algo que pode ser feito. Aleluia. Né? E como o Ed estava falando, a oração deve estar ligado a uma atitude. Oração está ligada a um posicionamento diferente, a um clamor diferente. Então, com certeza tem coisas que você ainda pode fazer, né? Ainda não fez. E se você já fez, você tem que entrar no descanso, no desfrute. Aleluia. Que aí agora o Senhor vai fazer, né? Quando você já Amém. fez, o Senhor tirou Aí sua opera. mão humana e o Senhor opera. Amém, glória a Deus. Queria fazer mais uma Glória a Deus. pergunta, né, que é um fato, né? As nossas palavras são fundamentais para um casamento exitoso, né? A forma como eu me comunico, as palavras que eu libero, né? E muitas pessoas já chegam a nós, né, e apresentam o casamento, né, completamente destruído, né? Mas a gente normalmente só vê um lado, né, da história. E quando a gente tem a oportunidade de ver o outro lado, aí, assim, vamos dar um exemplo clássico. A esposa chega até nós e fala, meu casamento, meu marido faz isso, aquilo, tal, fala um monte. Aí a esposa chega para, né, aí a gente tem a oportunidade de falar com o marido, né, casos raros, né, mas tem, e o marido fala, mas ela só me acaba comigo, só vive falando coisas de mim, me acaba com minha identidade. Então, libera palavras de condenação. Então, assim, como o tema é Espírito Santo, né, um casamento cheio do Espírito Santo, qual que é a relação das nossas palavras com um casamento cheio do Espírito Santo? E, assim, a forma como eu comunico com o meu cônjuge afeta, né, ser cheio do Espírito Santo? Queria ouvir dos pastores. Completamente 100%. A boca fala do que o coração está cheio. Paulo nos ensina que se cremos, falamos. Se eu falar assim, você é um maldito, sem vergonha, safado, meu casamento tem jeito. O que está crendo? Que o seu casamento não presta. Então, a sua boca deve declarar aquilo que está completamente correspondente ao seu coração. Então, precisamos entender a questão da voltar lá no início, a felicidade. O que é a felicidade no casamento? O propósito. E aqui eu quero usar a palavra em Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito e a obra da carne. Então, se a gente for ler a Gálatas 5, o fruto do Espírito, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E os frutos da carne, contenda,
facções, falácias, enfim, diversas situações que levam à destruição. Então, se você, da sua boca, que é onde sai o perfeito louvor, tem que falar vida de Deus, como você acha que o seu casamento vai ser transformado e como você acha ainda que vai ser cheio do Espírito Santo, provendo da sua boca palavras que não tem nada a ver com o Cristo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, é uma correlação completamente fora do comum. Se você fala de maldição, você está no espírito andando na carne. Se você fala de bênção, mas, poxa, a Soraya falou mal de você, Alexandre, eu vou continuar declarando que é bênção. Porque existe uma palavra de Deus que está escrita, e ele é homem, ele não é homem para que minta, e não é filho de homem para que se arrependa. Se ele falou, vai se cumprir na sua vida. Você precisa crer nisso. Então, se ele falou e falou que vai cumprir, o que você tem que falar é alinhado com o que a palavra de Deus diz. Meu marido é uma bênção, tá caindo bêbado lá. Troca a roupa dele, é uma bênção. Profetiza, porque o mover de Deus vai tomar conta da sua casa. Mas cada vez que você é atacada pela sua carne e profetiza maldição, você traz condenação e destruição sobre ele, sabe? Eu quero te falar algo, muito assim, um exemplo que teve na minha vida, na minha família. O meu irmão, ele até 9 anos ele ia para a igreja, depois desviou tal, casou-se com 18 anos de idade, não, 22 anos de idade, desculpa, e começou a ter uma vida desregrada. Começou com adultério, começou com bebida. A minha cunhada já estava começando a servir a Deus. E eu lembro que alguns anos antes de morrer, ele se arrependeu do que ele fez. Ele pediu perdão para mim, que a gente brigava muito. Porque eu era 10 anos mais novo que ele, eu já tinha 19 anos, ele tinha 29, a gente se brigava muito mesmo. Ele estava bêbado, eu não dava conta. Era molecão ainda, né? E ele brigava muito com a minha mãe, desrespeitava a minha mãe. Um dia ele chorou pedindo perdão. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo assim, olha, ele faz isso porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem consciência espiritual do que está vivendo. E como ele não tem essa consciência e não sabe como sair, o resultado da vida dele é essa atitude. Irmã, querido irmão, o resultado do seu marido não é porque ele quer fazer. É porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. É o diabo usando a mente, travando a mente e o coração dele, para que ele não tenha revelação da palavra de Deus. E quem vai destruir isso? A sua palavra que vem da boca de Deus. A sua palavra, quando declara a palavra de Deus, a sua palavra, quando declara a vida de Deus, isso muda completamente seu marido, porque vai cravando o coração dele e vai aqui marcando até um dia que ele vai ser liberto. Então, hoje, resumindo, a sua palavra está completamente ligada com a transformação do seu casamento e completamente ligada com o mover do Espírito Santo dentro de você. Da boca você tem o poder, com a língua você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, aquilo que você entende que é da parte de Deus, você não fica amaldiçoando. Então, quando você muda a sua visão com relação ao seu marido e começa a enxergá-lo como você vê Jesus, começa a entender que ele é a representação de Cristo na sua vida, você muda também a sua palavra, você muda também o seu linguajar, a sua forma de falar, porque não condiz com uma mulher de Senhor ou com um homem de Senhor palavras torpes, palavras de maldição, xingamentos, gritos, coisas ruins que podem sair da sua boca. Então, você tem que abrir a sua boca e testemunhar do poder de Deus que se manifesta em você. Porque se você quer um casamento cheio do Espírito Santo, você anseia ter um casamento cheio do Espírito Santo, primeira coisa, você tem que ser cheia. Segunda coisa, você tem que profetizar, declarar, manifestar vida onde há morte, manifestar vida onde há problema, onde há dificuldade, e a vida de Deus que é em você vai gerar vida naquela outra pessoa. Então, assim, nesses 14 anos de casada, amados, nós nunca tivemos xingamentos, ofensas, distratos, gritos, esse tipo de coisa nunca existiu na minha casa. E até eu brinco que você pode falar de mim, mas você não pode falar do meu marido. Eu fico muito brava quando alguém fala dele. Por quê?
Quando fala dele, automaticamente está falando de mim. Então, quando eu abro a minha boca para xingar ele, eu estou me xingando, porque ele é minha escolha. Eu escolhi. Exatamente. Ele já não é mais o Alexandre, ele faz parte de mim. Então, uma vez que eu o ofendo, eu estou me ofendendo. Eu estou ferindo o Senhor. Então, a sua boca tem que profetizar vida, poder, glória, por mais que você não veja. A gente ensina as nossas crianças por visual e por repetição. Então, quando você repete, aquilo vai se tornando uma verdade. E você vai repetindo, e você vai repetindo. O seu marido vai escutar tanto que ele é bênção, que ele vai ter vergonha de ter uma atitude contrária. Seu marido vai escutar tanto que ele é calmo, que ele vai ter uma vergonha de ser agressivo. Porque nós combatemos o diabo com a palavra, com a verdade do Senhor. Então, contra essa arma, que é a palavra de Deus, não há nada que possa prevalecer. Aleluia. Então, quando você abre a sua boca para profetizar e para falar a palavra de Deus, né, o mundo espiritual se move e as coisas mudam. Não é o todo tempo que eu olho para ele e vejo tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Tem hora que eu olho e vejo debilidades. E muita, viu? Mas aí o que eu faço? Eu profetizo. Verdade. Eu declaro, vai mudar, vai avançar, vai crescer, né? A gente tem uma experiência, não sei se dá tempo de contar, muito engraçado. Olha, nós somos pastores, crentes, né? Na época nós não éramos nós éramos novos de casados. E eu casei, eu converti, casei, eu tinha muito desejo de responder certo, né? Então eu sempre busquei e orei ao Senhor para responder certo em todas as áreas. E foi engraçado uma vez, eu já contei essa história no curso de casados, que ele todos os dias ia tomar banho e esquecia a toalha. Todos os dias. E eu vim de uma família que todo mundo grita, todo mundo fala alto, todo mundo gesticula. E eu ficava o tempo todo ali me policiando para mudar, para ser diferente e tudo mais. Mas só o Espírito que transforma mesmo. Só ele mesmo. E aí um dia Brincando. Um dia ele foi tomar banho e ele esqueceu a toalha, eu estava brava, eu tinha chegado do serviço cansada. E assim, crente, eu era discipuladora na época e tudo mais. E eu falei, briguei, reclamei. Nossa, falei um monte. Não dá assim, que não sei o quê, você tem que mudar, porque bababá, bababá, babá. Ele, calado estava, calado continuou. Pegou a toalha dele, mesmo eu brigando lá, reclamando, saiu do banho e eu fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, o que eu esqueci? A toalha. A toalha. Detalhe, eu esqueci a toalha e para completar, eu tinha uma prateleira assim no banheiro, eu bati a mão naquela prateleira e derrubei tudo e fiz maior auê no banheiro. Amados, eu conto sempre essa história porque eu tive uma experiência com Deus nesse dia. E naquela hora que eu esqueci a toalha, que eu tinha que moer o meu orgulho, o meu ego, depois de ter brigado, e pedir a toalha para ele, e ainda por cima ter feito um problema maior do que o dele, que foi só esquecer a toalha, eu ainda esqueci, quebrei as coisas, derrubei, o Espírito Santo falou comigo. Você não é mais sozinha, você não é mais independente, você não pode profetizar esse tipo de coisa, você não pode falar dessa maneira, você depende do seu marido, ele depende de você, vocês precisam um do outro. E o servir deve ser para você prazer, deve ser para você... Eu não tenho como te relatar tudo que o Senhor falou, porque o Senhor foi uma experiência individual, mas Deus falou ao meu coração, e eu chamei ele, pedi perdão, falei, amor, me perdoa. Porque foi o Espírito Santo que fez eu esquecer a toalha. Foi o Espírito Santo que fez eu derrubar tudo isso aqui para perceber que não é assim que eu tenho que me comportar. E eu vou falar para vocês, amados, hoje nós temos 14 anos de casados. Todos os dias ele chega e ele encontra a toalha dele no box do banheiro. E eu continuo esquecendo. Ele não precisa mais pedir. E quando ele não está no box do banheiro e ele pede, eu vou prontamente servir. E eu multipliquei isso nos meus filhos. Meus filhos esquecem a toalha. Todos os dias os meus filhos vão tomar banho e ele fala, mãe, a toalha, mãe, a toalha. Por quê? Porque quando você entende isso, tudo muda. Entendeu? Da minha boca mudou a minha palavra. Agora eu entendi o propósito. Mudou a maneira de eu manifestar amor. Então, quando você está cheio do Senhor, você tem experiências com Deus, você vê o Senhor no meio do problema, a sua boca, ela muda.
Seu comportamento, sua conduta, o seu olhar muda. Eu e o Alexandre, a gente se comunica só de olhar, entendeu? A gente teria muitas experiências para contar, mas essa é uma que encaixa com o que sai da sua boca. Até para terminar essa parte de falar, você que quer perguntas, quando eu tinha acho que 19 anos, Ed, eu tinha meu pai estava numa vida muito, muito terrível, bebendo, meu irmão tinha morrido, falecido infelizmente, ele estava na cachaça, ele estava até envolvido com droga, ficou tão mal com a morte do meu irmão, a gente correu para Jesus, né? Eu, minha mãe e meu irmão mais novo, e meu pai foi para cachaça. E um dia eu cheguei para ela assim, eu me arrependo até hoje disso. Falei, olha, separa desse velho. Ele vai trazer maldição, vai destruir sua vida, mãe. Ela olhou pra minha cara assim e falou, filho, eu não tô casada por ele pelo que ele me faz. Eu tô casada por ele por um propósito. E o propósito é eu cuidar dele até o último dia, porque essa é a palavra de Deus pra minha vida. E eu vou cuidar dele até o último dia. E ele pode ser o que ele for, mas ele é o meu marido, ele é eu também. Eu e ele somos uma só carne. Aquilo, eu falei com o meninice, né? Molecão, porque eu vi ela sofrendo pela situação dele. Mas só que aquele sofrimento dela trazia vida em casa. Eu sou resultado, sou pastor hoje, resultado de uma mãe sábia que edificou o lar da forma correta. Ela teve vários problemas, mas o casamento dela foi referencial para mim, porque ela nunca desistiu. E eu te falo nessa noite, fale palavras de vida, como minha mamãe falava. Declare vida de Deus e você vai ver frutos do Espírito manifestando no seu casamento em nome de Jesus. É que o tempo é pouco, né? Mas a gente vai ouvindo, o Espírito Santo vai falando. E assim, isso não tem nada a ver com a sua história, sim, com o seu passado. Isso tem a ver com o quanto de Jesus há em você. Quando você tem uma experiência com Deus e você é transformado, o Senhor muda a sua vida, você é mudado de maneira instantânea, de maneira genuína. Né? Claro que nós sabemos que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma, mas da sua boca sai palavras de vida eterna, porque eu vivi com os meus pais que tiveram sempre muita dificuldade no casamento. Então, eu não tive um testemunho dentro de casa. Graças a Deus, hoje, eles aceitaram Jesus, mudaram de vida, mas eu tive testemunhos ruins, histórias ruins. Mas eu entendi tudo isso através do quê? Do poder de Deus operando em mim. Porque uma coisa é fato, Ed, Rosângela, eu não consigo entender, quem está do curso de casado, eu falava assim que eu tenho dificuldade de entender uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo, que não tem disposição de amar, de servir, de profetizar, de declarar, de mudar, de transformar o seu comportamento, entendeu? Então, tem uma moça aqui, Cíntia, beijo, que foi a primeira pessoa que pregou Jesus para mim, a Cíntia. E ela me conheceu quando eu era uma velha criatura, entendeu? E o quanto o Espírito Santo transforma. Então, é só o poder do Espírito que faz você viver um casamento plenamente feliz. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi uma live poderosa, né? E agora a gente quer abrir para perguntas, né, para todos. Mas enquanto as pessoas vão formulando perguntas, né, se vocês quiserem deixar uma última mensagem enquanto à questão, né, para edificar a fé das pessoas que talvez entraram na live, como a gente viu muito relatos, de que já estão a ponto de desistir, né, que já estão desanimadas. Uma palavra de fé, algo para trazer ânimo enquanto a gente vai percebendo perguntas. Você que está nos ouvindo, se tiver alguma pergunta, faça aqui agora, que a gente tem 6 minutos. Amém. Queria mandar um abraço para todo mundo aí, meu primo pastor André, prima pastora Gleice, amamos você. O André foi o que me resgatou da religiosidade, me trouxe vida abundante na graça aqui na videira. Então, obrigado por tudo, viu, André? Referencial para você, para mim. E a mensagem, Ed, é única. Tenha o coração de Cristo, manifeste Cristo. Libere Cristo no seu casamento. E o resultado sempre vai ser glorificação. Sabe? Não tem outra mensagem. Não tem outra mensagem. A mensagem é crucificação. O casamento aqui é enquanto eu quiser ser feliz, do meu jeito, da minha forma, eu vou destruir meu casamento. Enquanto a Soraya quiser ser feliz da forma dela, do jeito dela, tem que ser o jeito dela, ela vai ficar infeliz. Mas quando eu decido servir a minha esposa, amar e dar vida,
E quando ela decide me amar e servir, assim como Cristo se relaciona com a igreja, e a igreja se relaciona com Cristo, o final de tudo é o quê? Glorificação. É a nova Jerusalém, o casamento do noivo e a noiva, e é isso que vamos viver. Pastor, quanto tempo isso aconteceu na minha vida, minha querida ou meu querido? Eu não sei. Mas uma coisa é fato, tenho experiências com isso. Tem pessoas que responderam mais rápido, tiveram grandes respostas de Deus. Então responda. Não se preocupe com a resposta do outro. Faça você a sua parte diante do Senhor. Profetize, declare, guarde seu coração, sirva, ame, invista na sua casa. Você tem que servir. Eu quero assim, eu sinto meu espírito muito forte. Muitas pessoas que estão nos escutando, Ed, eles têm pegado a igreja como um refúgio para fugir de casa. Não faça isso. Você precisa enfrentar o seu Golias. O diabo que está querendo destruir sua família. Se levante com a funda e com a pedra de Davi. E se levante e dará até Satanás. Como? Servindo seu marido. Servindo a sua esposa. Servindo os seus filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Quero falar Amém. algo que eu preguei no culto de mulheres. Sobre Abigail. Vou falar rapidamente. Abigail, ela era casada com um homem. Se você ler lá na história de Samuel, casada com um homem muito mau. A Bíblia relata que ele era, pelo que é relatado lá, dá para entender que ele era um alcoólatra, alguém mau, alguém ruim, alguém que feria ela. Mas o tempo todo, Abigail serviu ao marido dela. E quando ele teve uma atitude que desagradava o Senhor contra Davi, depois você pode ler lá a história, ela teve o quê? Ela teve um posicionamento de fé. Ela foi lá, tomou aquela responsabilidade para si, tomou a casa dela que ia ser morta para si e mudou a realidade da casa dela. Entendeu? Mudou o contexto. Ou seja, ela foi liberta da morte, livrou a casa dela da morte por conta da conduta dela. Então, eu quero falar para você, mulher, depende muito de você o quanto você intercede, o quanto você ora, o quanto você procede corretamente com relação ao Senhor na sua casa. Olhe para o seu marido e veja Jesus. Olhe para o seu marido e manifeste vida. Olhe para o seu marido e não fique pontuando defeitos, mas olhe para o seu marido e dê soluções em Cristo para juntos você poder avançar e crescer. Foi assim que a Abigail fez e ela alcançou o favor do Senhor. Você também vai alcançar em nome de Jesus. Amém. Temos uma pergunta aí da Erika Wilner. Eu vou ler aqui. Né? Ela tem uma afirmação aqui, eu queria que vocês comentassem. Pastor, Deus me disse que deixou a crise chegar no meu casamento porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar, que nós teríamos que passar por isso e ele teria que passar pelo próprio deserto. Essa questão, assim, a crise no casamento não tem a ver com as nossas respostas. Jesus, a gente prega muito isso, né, Ed? A graça de Deus, ele anula toda a condenação. Érica, né? Érica, não fique com esse peso. Você não tem que ficar com esse peso achando que vocês erraram no passado, você tem que pagar agora. Jesus levou sobre si todos os seus pecados, todas as suas falhas. Você agora é uma nova criatura. E agora, pastor, então por que isso acontece? Consequência dos nossos erros. É uma consequência, faz parte. Se eu roubei, vou preso. Se eu falhei, eu vou pagar por isso. Não é Deus punindo você. Então, se posicione de forma diferente. Fala assim, você é amada, você é escolhida, seu casamento é de Deus e Deus quer mudar. Se posicione dessa forma e com o tempo Deus vai curando e transformando. Não aceite condenação. Quando vir a tribulação, se levante e fala assim, Senhor Jesus, Tu és a minha bandeira. Senhor Jesus, o Senhor é o meu general. Guarda minha vida, guarda meu casamento. Nós não aceitamos essa tribulação em nome de Jesus. Se posicione assim. Não aceite condenação. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Rapidinho, eu não sei de que forma você recebeu essa palavra, se foi uma profecia, se foi alguém que falou isso para você, ou você ouviu, enfim. Mas eu quero te falar que toda profecia liberada sobre a nossa vida, ela vem para edificação, ela vem para ensino, ela vem para manifestar amor. O Senhor não nos dá a palavra que gera peso. Se isso cair no seu coração como um peso, então talvez não tenha vindo da parte de Deus. Essa questão de você passar pelo deserto,
quer dizer que todos nós, em algum momento, vamos passar pelo deserto, vamos ter dificuldades, entendeu? Isso não é porque você não colocou Jesus no centro ou não, entende? Não tem nada a ver. Temos 20 segundos, tá? 20 segundos. Mas eu não dá para concluir, mas eu quero que você tire esse peso e essa condenação da sua vida e coloque o Jesus no centro agora, que tudo vai caminhar melhor, em nome de Jesus.